Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3, parte 1, aula 3B. Bem, essa é a segunda parte então da aula de modelagem cartográfica e aqui nós vamos abordar um pouquinho sobre as projeções, né? Uma vez que você já tem adotado qual datum você vai utilizar, né, para representar os elementos da superfície terrestre, agora nós vamos colocar o mapa no plano ou na tela do computador. E para isso a gente precisa definir um sistema de projeções. Muito bem, como é impossível representar a superfície da Terra num plano sem deformação? Então, é por isso que surgiu o conceito de superfícies de projeções. Em outras palavras, se você pegar uma bola e tentar achatar, planificar ela numa superfície plana, ela vai deformar, vai sofrer deformações aí para representar ela no plano. Então, a superfície de projeção é uma superfície desenvolvida no plano capaz de representar um sistema de meridianos e paralelos sobre a qual pode ser desenhada a representação cartográfica. Isso é, a carta, o mapa, a planta ou até a tela do teu computador. Então, uma projeção cartográfica fica determinada uma vez que você tem a correspondente bionívoca entre os pontos da esfera ou do elipsoide, numa latitude e longitude, e a sua transformação num sistema de coordenadas planos cartesianos em metros. Então, você eventualmente vai ter lá no teu SIG um sistema de equações que resolve, né, um par de coordenadas x, y em metros e o mesmo ponto em um par de coordenadas, né, em latitude e longitude. Então, como é impossível representar o plano sem deformação, aqui tem um exemplo de diferentes classes de projeções que causam deformações numa área de interesse. Então, eu tenho aqui a Europa e a África, né? Num sistema de projeção cilíndrica, se observa aqui que a Europa aparece muito maior do que num sistema de projeção cônica ou mesmo num sistema de projeção plana, né? Essa área com diferentes deformações. Claro que a gente pode adotar uma ou outra dependendo do que você quer preservar. Se você quer preservar área, distâncias ou ângulos, a gente vai ver quando que a gente usa um sistema de projeção ou outro. Então, essas classes de projeções depende se sobre o seu elipsoide você vai colocar um plano aqui no Polo Norte, no Equador, oblíquo, um cone aqui deitado, em pé, oblíquo, o cilindro também, se ele está deitado, né, transverso, se ele está em pé, se ele está oblíquo. Então aí surge, né, essas diferentes classes de projeções que permite preservar algumas medidas, como distâncias, áreas e ângulos. Então nós vamos ver depois quando usar cada uma dessas classes de projeções aí. Então, a projeção cartográfica fica perfeitamente definida, uma vez que você tem, né, atribuída qual é a sua superfície de referência, isso é, o elipsoide, né, ou esfera, se ela é uma projeção plana, cônica, cilíndrica ou com várias superfícies, no caso de um poliedro, a posição dela, se ela é normal, equatorial, oblíqua ou transversa, e o método de construção, se ele é projetivo ou analítico. Claro que hoje, nos sistemas de informações, eles são todos são analíticos, né? Então, o tipo de projeção, né, na literatura, vocês vão encontrar as classificações aí, de projeções planas ou azimutais. São aquelas em que o plano pode ser tangente ou secante a uma superfície da Terra. Então, como exemplo, você tem a estereográfica polar, a azimutal de Lambert, como exemplo de projeções planas. Cônicas, o cone também pode ser tangente ou secante, como exemplo, a cônica equivalente de Alberts e a de Lambert. E as cilíndricas, que também pode ser tangente ou secante, que é a UTM, Universa Transversa de Mercator, ou a própria Mercator, que o cilindro é em pé, como na figura aí ao lado. Ainda dependendo da
da classe de projeções, elas podem ser conformes ou isogonais, onde você preserva o ângulo entre as diferentes regiões que está sendo feito o mapeamento. Então, como exemplo, tem a UTM, a Mercator, a cônica conforme de Lambda, estão nessas classes de projeções. Tem aquelas que preservam área, que são equivalentes ou isométricas. Como exemplo, você tem a cônica equivalente de Alberts. E tem as equidistantes, que preservam distâncias em verdadeira grandeza ao longo de uma determinada direção. Exemplo, a cilíndrica equidistante. As projeções cartográficas, então, na hora de definir ela num SIG, você vai ter os parâmetros lá. Qual é a superfície de referência? Qual é o paralelo padrão? Isso é, as deformações são nulas em verdadeira grandeza ali, que pode ser um ou mais paralelos, dependendo se ela é tangente ou secante. Existe a longitude de origem para algumas projeções, que define o meridiano central. Isso é o eixo Y para sistema de coordenadas planas. A gente vai ver que a UTM é o exemplo que utiliza ali o meridiano central para cada fusa da UTM. E a latitude de origem é para posições em relação ao eixo X no sistema de coordenadas. Normalmente é a linha do Equador na maioria das projeções. Aqui, com destaque, a projeção UTM, que é a Universa Transversa de Mercator. Então, você tem um cilindro deitado em relação ao eixo de rotação da Terra, onde esse cilindro encosta a superfície da Terra, é definido o meridiano central, e a gente define até um limite de 3 graus para um lado, 3 graus para o outro, definindo aqui a zona de uma projeção UTM. Quando se afasta além desses 3 graus para um lado e 3 graus para o outro, o que a gente faz na prática é girar esse cilindro de 60 posições até dar a volta no globo todo. Em outras palavras, é como se você tirasse de uma laranja, cortasse o topo e a base dela e tirasse os gomos da laranja. Em cada um desses gomos, você tem os fusos de 6 em 6 graus ao longo do globo todo. Então, a UTM, que é uma das projeções mais utilizadas, são 60 fusos de um lado e o outro para recobrir todo o globo terrestre. E o meridiano central com 3 graus para cada lado. A latitude dos fusos é limitada até 80 graus para norte, 80 graus para sul. Claro, porque senão os meridianos eles vão convergir para um ponto, no polo. Então, a deformação em área fica muito prejudicada acima desse limite de 80 graus norte e sul. E para evitar que a gente tenha coordenadas negativas, isso é, no cruzamento da linha do Equador aqui, com um meridiano em paralelo, a gente, aqui no Brasil, utiliza 10 milhões no eixo X, no eixo Y, e 500 mil no eixo X aqui, para a origem das coordenadas no sistema de projeção aqui de uma UTM. E é a partir desse sistema de coordenadas UTM que define toda uma articulação para as cartas do Brasil todo. Então, você nota aqui que no Brasil ele tem 8 fusos de 6 em 6 graus aqui para cobrir todo o território nacional. Quais as principais projeções no Brasil? No Brasil, a gente, como disse, usa muito a UTM, principalmente para cartas topográficas de 1 para 500 mil para baixo, E para cartas náuticas usa o Mercator. Então, como os meridianos e paralelos são linhas retas, você pode tirar medidas direto em linha reta aqui nas cartas topográficas da Mercator. Para a cônica conforme de Lambda, muito utilizado para mapeamento ao milionésimo, e para as cartas da aeronáutica utiliza essa projeção. E para a colicônica, para grandes áreas, utiliza então mapas temáticos, mapas políticos, vocês vão encontrar, no caso, por exemplo, as cartas do IBGE, de 1 para 1 milhão, vocês vão encontrar nessa projeção policônica. Outras projeções não menos importantes, mas as projeções
cilíndricas equidistantes para representação global de dados em SIG. Então, mapas Mundi, por exemplo, vocês encontram nessa projeção cilíndrica equidistante. A estereográfica polar, dada a limitação da UTM 80 graus norte e 80 graus sul, a gente usa a polar estereográfica para mapeamento dos polos. E a cônica conforme bipolar oblíqua, né, são dois cones colocados aqui no hemisfério norte para representação da América do Norte, América Central, e depois um outro conjunto de cones para a América do Sul. E, por último, a cônica equivalente de Alberts, que é utilizado para cálculos de área. Né? Então, independente da latitude e longitude que você se encontra, ele preserva as dimensões em área. Resumo, para fazer um mapeamento e ter o mapa aqui na tela do teu computador ou em papel, né? Nós saímos da esfera, que era uma superfície toda irregular, né? Atribuímos um elipsoide ou uma esfera para ajustar a superfície da Terra, e a partir das latitudes e longitudes dessa esfera ou desse elipsoide, você projeta ele num cone, num cilindro, né, ou num plano. E aí você, ao abrir essa superfície, você conhece as deformações, você tem o mapa na tela do computador. Então, sempre que você tem um mapa projetado no plano, você tem a atribuição do sistema de referência, né, que é o elipsoide, o datum altimétrico e planimétrico, e também o datum vertical, e a projeção dele numa superfície plana. E como que os diferentes sistemas de geoprocessamento tratam as projeções de dados? Então, eu listei rapidamente os principais SIGs de mercado, vamos ver alguns deles aqui. No caso do Spring, quem já trabalhou com ele, que é um sistema de geoprocessamento aí do INPE, tem o conceito de banco, de projeto, e todas as camadas aqui tinham que estar na mesma projeção e datum do projeto. Então, era aqui nesse conceito de projeto que o usuário tinha uma interface para definir aqui qual era o sistema de projeção e dentro de cada sistema de projeção o datum a ser utilizado. E ainda um botão aqui caso o usuário quisesse definir um datum específico, acrescentando ali um outro elipsoide com os parâmetros de achatamento e posicionamento dele em relação a um datum de referência. Depois, no TerraView 4, também uma biblioteca de cartografia, né, própria do nosso SIG, né, o TerraView aqui do INPE também. Agora, cada mapa poderia ter aqui o seu próprio sistema de projeção e datum. Então, não tinha o conceito de projeto igual tem o Spring. Né? Então, aqui você tem uma interface também para dizer qual é a projeção, o datum, e um botão aqui para acrescentar novos datums, caso o usuário necessite. E para visualizar na tela do computador, o TerraView 4 tinha também o conceito de vista, que era para poder definir qual era a projeção da tela do teu computador. Já no TerraView 5, que é a versão que estaremos usando no nosso curso, ele utiliza uma biblioteca de projeções e datums globais. Então, nós utilizamos aqui a Proj 4, que é uma biblioteca hoje internacional com as principais projeções e datums do mundo todo. E a gente vai ver para cada projeção e datum, a gente tem um valor do SRS, né, ou também conhecido como SRID, que define qual é a projeção e datum utilizado para aquele mapa. No antigo ArcGIS também a gente tinha uma biblioteca proprietária do software, então você tinha um botão aqui para vir e escolher a projeção e datum com a possibilidade de importar e exportar ou até criar uma nova projeção e datum a partir dos parâmetros fornecidos pelo usuário. No QGIS, que é um outro software aí também, muito usado no mercado de geoprocessamento, também para cada representação geométrica, você tem o valor do SRS, né, o sistema de referência cartográfica aqui, para definir, né, o valor da projeção e o datum de referência. E o PostGIS, que é o banco de dados geográfico espacial, né, que trabalha sobre o banco Postgres, né, de código aberto disponível aí na internet, ele tem uma tabela interna lá que guarda todas as projeções cartográficas do mundo todo, ou as principais. Né?
e você pode definir lá qual é o valor do SRID correspondente à projeção e datum daquele mapa específico. Bom, e para finalizar essa aula, nós temos o exercício proposto aqui, 1.3, que vai mostrar para vocês como realizar uma transformação, né, de projeção e datum de um mapa vetorial e também de um mapa matricial. E aqui, só como exemplo, vocês observam o que acontece com o mapa do Brasil, né, em diferentes projeções e datums, as deformações que são causadas e o deslocamento, a posição do mapa na tela do teu computador. Ok? Então era essa a nossa aula sobre cartografia e projeções cartográficas. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima aula.